Oi, bem-vindos a mais um vídeo de criar um mundo do The Sims 3. E hoje eu vou mostrar para vocês como criar um mundo na ferramenta de criar um mundo do The Sims 3. É uma ferramenta muito legal que a própria Electronic Arts disponibilizou para a gente criar mundos. E é muito legal, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E que eu já mostrei algumas coisas para vocês como fazer. Mas hoje eu vou mostrar alguns passos mais básicos para quem quer começar. Eu não sei de tudo aqui no Criar um Mundo, tô longe disso, mas eu vou compartilhar aquilo que eu sei com vocês. E hoje vai ser bem básico, tá? Não vou mostrar coisas mais avançadas, eu vou mostrar assim por alto coisas mais básicas. Então vamos lá. Você abriu a ferramenta de criar um mundo e aí você vem em arquivo e novo mundo. Aqui você vai poder, tem essa linha e você vai poder escolher o mapa de altura. Então clica nos 3 pontinhos e você escolhe se você quer um mundo, por exemplo, aqui é large é grande. Então você pode escolher se você quer um mundo grande, medium é médio, small, que é pequeno, e tiny, que é mini. Então você pode escolher o tipo de mapa que você quer, tem vários mapas de altura aqui. Tem esses que são lisos, que vai ser um mundo plano, sem relevo. Tem esse que é uma ilha, tem o que é um vale, tem um que é tipo praia. Então tem vários modelinhos aqui básicos e você inclusive pode colocar o seu. Mas isso vai ser para um próximo vídeo, se vocês quiserem, eu ensino vocês a importar um mapa. Para começar, eu vou escolher um mapa pequeno ou um mapa mini, que é o mais recomendado, principalmente para você brincar e começar a aprender. Então eu vou lá para o final da lista e escolho esse Tiny Isley Map. Ele está mostrando 200 aqui, então 200 é o recomendado para esse mapa. Eu já vou explicar por quê. E eu clico em cima e vou em abrir. Pronto. Aqui a gente vai ter a altura máxima. Então a gente tem 100, 200 e 300. 300 vai ser uma altura bem alta, bem grande. 200 é uma altura média e 100 uma altura mais baixa. Eu geralmente uso a 200 porque ela é um intermediário, não é tão alta nem tão baixa. Mas hoje eu vou usar de 100 só para não ficar tão grande o relevo, até porque é um mapa pequeno, então eu não quero que tenha tanto relevo assim. E aí eu posso escolher se eu quero gramado ou se eu quero deserto. Eu vou escolher gramado, mas você escolhe aquilo que você preferir. E dá um OK. Aí ele vai gerar o nosso mapa aqui. E pronto, a gente está com aquele mapa de altura que a gente importou. São, na verdade, 2 ilhas aqui. E uma pequena e uma maior. Mas não se engane, pode parecer grande, mas é um mapa pequeno. É um mapa bem pequenininho. Mas, como eu falei, é bom para a gente treinar. Principalmente quando você não conhece muito ainda do criar um mundo. Para você ir para um lado e para o outro, você usa as setinhas do teu teclado, para cima, para baixo, para os lados, daí para um lado, para o outro. E você pode, com o mouse, clicar, segurar e mexer a câmera para cima e para baixo. É similar como no The Sims 3, tá? É bem simples, bem fácil. Então vamos lá. A gente vai começar com coisas mais simples, como eu falei. Então você pode vir aqui, tem ruas e árvores. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente e vou começar aqui com... A gente passa por lotes e vamos começar por terreno. É o que geralmente eu começo de fazer e eu recomendo que vocês façam assim também. A primeira opção que a gente tem é a pintura de terreno, então vamos dar uma olhada nela. Na parte de pintura de terreno, abriu uma aba aqui na lateral direita. E aí a gente tem pintar, modelar, máscara e rota. Você vai em pintar, que já aparece aqui quando você entra. E aí você pode ver que tem grama e tem um pedacinho de rocha. Você vem com o mouse e arrasta para baixo e vai aparecer rocha, areia molhada. Essas são texturas que já vêm no Criar o Mundo, mas ele também tem outras texturas que a gente pode adicionar. Então vamos começar por essa aqui. Eu vou querer colocar um pouco de rocha aqui no nosso mundo. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui, vou escolher rocha aqui, ter certeza que eu escolhi rocha e vou pintar. Tá vendo que tá uma pintura bem marcada, né?
e não fica nada natural isso. Então eu vou vir aqui em desfazer, aqui em cima, e aí eu vou vir aqui para baixo. Eu posso escolher se eu quero círculo, que é o que tá, que já vem como padrão, posso escolher quadrado, mas esse quadrado eu recomendo para você usar quando for coisas mais concreto, coisas mais artificiais. Quando você quer um efeito mais natural, é recomendado você usar o círculo, tá? Porque ele fica um pouco mais natural. E aí a gente tem essa parte aqui, ó, de opacidade e redução. Então, a opacidade eu vou colocar aqui 20, que aí ele vai ficar mais fraquinho, ele não vai ficar tão forte a cor. E a redução eu vou pôr 20 também. Tá vendo que aqui a parte branca do círculo é a parte que a cor vai pegar completa. E em volta ele vai reduzindo e vai deixando assim mais esfumado. Como se fosse quando a gente faz eh, uma maquiagem e vai esfumar ela. Ela vai ficando assim num degradê. Então, agora eu vou passar a mesma textura de rocha aqui e você pode ver que ela já ficou muito mais natural. Isso você vai adequando de acordo com o que você precisa. Então, eu posso colocar 5 aqui, por exemplo, ele vai ficar mais fininho. E outra coisa que eu recomendo vocês a fazerem também é aqui, o tamanho. Eu posso deixar o pincel do jeito que ele tá, com tamanho 5. Eu posso colocar o pincel com tamanho 10 ou até 100. Tá vendo que ele já ficou maior? Vamos colocar um pincel de 50. Olha só como ele já ficou grandão, tá vendo? Então você regula o pincel de acordo com o tamanho que você precisa, assim como numa pintura. A gente usa um pincel um pincel menor quando a gente quer uma coisa mais delicada e um maior quando a gente precisa abranger uma área maior e também precisa de mais velocidade na pintura. Depois você tem outras texturas aqui, então eu vou colocar uma textura de areia. Então eu vou aumentar aqui para 10 e vou pintar aqui um pouco a encosta. Tá, vou fazer a nossa pintura de areia. Depois eu posso vir aqui com a areia molhada e colocar aqui próximo de onde tá a água, para fazer um pouco de mais naturalidade. Eu já mostrei muitas dessas coisas na playlist de mundos, tanto de Drangeias Valley como de Monte Rubro. Então você pode tirar várias dicas de como fazer esse tipo de coisa lá. Se por acaso você quiser colocar uma cor diferente dessas aqui, deixa eu mostrar para vocês já como é que faz. Eu vou desfazer tudo que eu já fiz aqui, para o nosso mapa ficar limpo, mas não precisa ficar limpo, tá? Você vem em adicionar camada. Você escolhe, eu vou pôr aqui como terra, que é uma cor, uma textura que tá faltando ali, né, que eu considero como faltando. Aqui vocês podem ver que eu vou ter algumas texturas a mais que eu não tenho, que você não vai ter. Porque eu já adicionei algumas para Monte Rubro, né? Então tem algumas aqui que vocês não vão encontrar. Mas essa, por exemplo, aqui, ó, Dirt Light Base, você vai encontrar. Então você escolhe ela e daí você dá um OK. E pronto. Agora a gente roda aqui para baixo, seleciona a terra e pronto, a gente tem uma textura de terra para o nosso mundo. É bem simples e bem fácil. E aposto que vocês vão se divertir muito com isso aqui. Tá, mas eu tenho preguiça, Ângela, e eu não quero ficar fazendo isso por todo mundo. Eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho uma coisa automática? Tem. Essa pintura automática. Então você escolhe ela, clica em cima, vai dar uma mensagem pedindo se você quer realmente repintar, você diz que sim, nesse caso, né? E aí ela faz uma pintura automática aqui no teu mundo. Não é uma pintura bonita e não é uma pintura que eu recomendo que você use, mas é melhor do que pintura nenhuma. E geralmente ela vai trabalhar esse verde da grama e a rocha, que é essa aqui. E em ambos os casos, ambos os casos não, mas essa parte da rocha principalmente não é a minha textura favorita. De qualquer forma, tá aqui, tá uma texturização. Eu posso não gostar de como ficou? Posso. E é bem provável que você não goste, por isso que eu não recomendo que você use. Então eu vou aqui em limpar. E ele vai limpar toda a textura que ele colocou.
Agora que a gente já viu isso aqui, eu quero mostrar outra ferramenta para vocês, a de modelar. E ela também é muito importante e na verdade eu recomendo que você use ela antes de começar a pintar, tá? Eu tô seguindo um pouquinho a ordem aqui só para não confundir muito vocês. Então aqui a gente tem várias ferramentas. Aqui o que viria seria 100% aqui, né? E 100% aqui. Então eu vou deixar assim, tem o círculo perfeito. É apenas penhasco. Ele vai criar um penhasco bem é, é um penhasco um pouco diferente. Eu não vou confessar que eu não uso muito essa ferramenta aqui. E ele cria um penhasco um pouco desuniforme. Eu não gosto muito dele, mas tem a ferramenta aqui. Tem esse aplanar suave. Esse, gente, eu uso muito, muito mesmo, porque ele vai aplanar o terreno com suavidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou selecionar essa parte aqui. Eu vou selecionar, não, eu vou posicionar o meu mouse nessa parte aqui e vou começar a suavizar. Tá vendo que ele suaviza, ele aplana com um pouco mais de suavidade. Isso eu posso regular para deixar mais suave ainda, colocando aqui, por exemplo, 50 e 50. Pode ver que ele vai dar aquele mesmo efeito da pintura. Então eu vou conseguir fazer com que ele não fique tão forte, que ele fique mais suave. Quanto menor aqui, mais suave ele vai ser. Então eu vou colocar agora 5 aqui. Então ele vai suavizar mais tranquilo ainda, mais suave. Então tá, aplanei e essa parte tá plana agora. Temos uma parte plana. Essas partes planas são ótimas para construir, a gente precisa um pouco delas no nosso mundo, né. Então vamos aplanar terreno. Esse aplanar terreno ele vai ser mais bruto, ele aqui não tá aparecendo tanto, deixa eu colocar aqui em 100% e aqui 100% de novo. Opa, só 100, não 1000. Pronto. E aí ele aplana sem muita frescura. Ele vai direto ao ponto. Então é ótimo quando a gente precisa cobrir uma área muito grande e sem muito acabamento. Fazer o acabamento depois. Então eu posso ir fazendo aqui, ó, e ele vai sem querer suavizar, sem fazer nada. Ele só vai mandando bala. Então, essa ferramenta é boa para quando a gente precisa fazer coisas maiores ou numa velocidade maior. Então, tá aqui a nossa ferramenta de aplanar terreno. Aí a gente tem a colina íngreme, que funciona no mesmo esquema. Ela vai formar uma colina e ela vai ser bem íngreme. Como a gente tinha aqui uma divisória, ela acaba fazendo uma coisa esquisita. Vamos pegar numa parte plana aqui. Então, a parte plana aqui, ó, eu consigo ir aos poucos ir ajustando e novamente aqui na parte da força do pincel, eu posso pôr uma força menor e posso pôr uma redução maior. Menor, tudo menor, aliás. Então eu consigo ter um controle um pouquinho melhor desse tipo de coisa e ir clicando e formando o desenho que eu quero. Na colina suave é ainda mais sutil isso, então eu consigo ter ainda mais controle e ela vai sair com as bordas mais suavizadas. Tá vendo que a gente não tem tanto essas depressões aqui? Essa esse movimento é tudo mais suave, mais sutil. Então depende do que você quer. Se você quer uma coisa mais sutil, mais aplanada, aplanada não, mais suave, é esse colina suave. Senão é a colina íngreme para ter um pouco mais de forma na tua colina. A parte da montanha é, é basicamente a mesma coisa, só que ela vai fazer mais rápido o serviço do que a colina. E também ela vai formar mais riscos. Tá vendo? Na hora que você vai colocando, ela vai formando mais depressões, mais desenho para tua montanha do que a colina. Então tem essa funcionalidade, mas de toda forma, todos eles estão levantando o terreno. E agora a gente vem com a ferramenta de suavizar. Suavizar ele vai deixar tudo mais suave, como o próprio nome diz, né? Então eu vou passar por cima e ele vai deixar bem suave até chegar quase a aplanar o terreno, dependendo de como você fizer.
Então, dependendo como você usar. E é ótimo, principalmente quando a gente tem essas bordas aqui, a gente quer tornar um pouco mais natural. Então, a gente vai suavizando todo aquele trabalho que a gente fez antes e deixa um pouco mais natural o nosso relevo. Então, essa ferramenta de suavizar é ótima e eu uso demais, 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 tá? Então, agora a gente tem o suavizar suave. E como o próprio nome diz, ele vai suavizar, mas mais devagar, mais suave. Não tem muito como dizer, dar uma descrição melhor do que o próprio nome diz. E aí a gente tem a ferramenta de vale íngreme, que ele vai criar um vale. Então você coloca, vai apertando aqui, ele vai criando como se fosse um. Aqui, como o mar tá próximo, acaba que ele já cria como se fosse um rio. Mas se a gente pegar numa parte alta, deixa eu fazer um pouquinho mais suave. Ele vai criar um vale. Dependendo da altura que você pegar, ele vai chegar na água, tá vendo? Então você vai criando um vale aqui. O vale suave é a mesma coisa, mas mais suave. Então você tem um pouco mais de controle sobre ele. E da mesma forma aqui, a gente pode criar um rio e as bordas dele, tá vendo aqui? Vão ficar mais suavizadas do que essas aqui que vão ficar mais íngremes. Tá, eu não gostei de como ficou. Então, até um certo ponto, a gente pode ir desfazendo as nossas ações aqui em cima na setinha de desfazer. Então eu vou desfazer, desfazer, mas tá vendo que chegou um ponto que não dá mais. Então o que eu recomendo vocês a fazerem é não avançar muito e pensar que pode desfazer a qualquer momento, tá? Vão com cautela, fazendo devagarinho, vendo se você gosta ou não. E se por acaso não voltar mais, a gente sempre tem a ferramenta de aplanar ou aplanar suave. E aí você pode ir aplanando aqui, tá vendo que ela tá demorando um pouquinho mais para aplanar? Então a gente vai na aplanar terreno, que ela vai bem mais rápido. Então a gente consegue usar essas ferramentas de acordo com o que a gente está precisando. Então não tem como eu dizer, ai, faça um mundo assim, assado. Você vai ter que usar a tua criatividade e ir desenhando de acordo com o que você quiser, você vai fazendo um mundo. E eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal se você começar a brincar com essa ferramenta, tá? Então tá. Digamos que a gente terminou o desenho aqui do nosso mapa. Mas eu não tô gostando da altura do mar. Eu queria que ficasse, mais alto. Eu não gostei, ou eu queria que ele ficasse um pouco mais baixo, porque por algum motivo eu acho que não tá bom. Então você vem aqui nessa ferramenta de alterar o nível do mar. Então você vem aqui e, por exemplo, eu vou colocar a setinha aqui para baixo e clico. Tá vendo que a altura, o nível do mar desceu? Eu posso fazer mais ainda isso. Então eu venho aqui e clico para baixo de novo e vou clicando até chegar na altura que eu quero. Eu não recomendo que você deixe tão baixo, porque daí a gente consegue enxergar o desenho do mapa em si, tá? Claro que a gente pode mudar isso aqui, pode, mas o ideal é que você deixe um pouco mais assim, porque fica mais bonito, eu acho, né? Claro, depende do que você quer fazer no teu mapa. Eu posso colocar e deixar só uma ilha pequena aqui em cima e posso afundar tudo? Pode. Só que daí pode acontecer uns bugs assim de ficar um pouquinho azulado, mas isso se corrige depois com algumas coisas que a gente pode fazer. De qualquer forma, esse aqui é o tutorial básico. Eu não falei da parte de máscara e nem falei da parte de rotas. Isso vai ficar para um próximo tutorial se vocês gostarem desse aqui, tá? Se tiver uma quantidade de visualizações, de comentários nesse vídeo dizendo que estão gostando do tutorial, dessa aula de criar um mundo, eu crio mais uma aula para vocês com coisas um pouquinho mais avançadas. Não é avançado, tá? É só um pouquinho mais, não é tão simples, não é tão iniciante assim, tá? Então a gente vai deixar isso aqui para uma próxima aula. Tá. Então eu cheguei aqui na parte de terreno e daí a gente tem a parte de ferramenta de pintura de terreno e de modelar o terreno.
Tem essa parte aqui de alterar o nível do mar, que eu acabei de mostrar para vocês, e tem a parte de exportar mapa de altura e importar o mapa de altura. Novamente, eu vou deixar esses aqui para uma próxima aula, caso vocês queiram. Tá, então eu volto aqui para ruas e árvores. E aqui, finalmente, a gente vai colocar uma rua no nosso mundo. Se você quer saber como fazer ruas personalizadas, eu já mostrei para vocês como faz passo a passo. Se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 tutoriais de ruas e calçadas para vocês, para personalizar tudo nelas. E é muito legal. Mas aqui eu vou mostrar bem basicamente como a gente coloca uma rua. A primeira coisa que me ajuda muito é ativar o grid, o modo prender a grade. Então eu clico aqui nesse modo prender a grade e vai aparecer um grid, vai aparecer uma grade. E aí eu consigo ter uma noção do se eu estou colocando a coisa reta ou torta. É muito bom para a gente se guiar aqui no mapa. E essa grade, inclusive, a gente pode rotacionar ela, e isso eu vi lá no canal do Eric, do Boring Bones TV. Você pode rotacionar essa grade, vamos colocar em 10 aqui. Ele vai girando, tá? Então gira, vamos colocar 25. Girou mais um pouquinho, e aí a gente consegue ajustar isso até chegar no ponto que a gente deseja. Mas aqui eu vou deixar a rotação em 0, que é o que vem aqui no nosso mundo, tá? E aí eu vou vir aqui, tem essa parte de agrupar árvores, que eu também vou deixar para um próximo tutorial, tá? Vamos aqui na ferramenta de posicionar e edição de ruas. Então eu clico ali e aí vai aparecer colocar rua aqui do lado direito. Eu clico em cima dela e aí eu coloco uma rua. Vou clicar aqui num ponto até chegar no ponto que eu desejo. Novamente, você pode ver que o nosso mundo aqui é muito pequeno. É só comparar o tamanho da rua com o tamanho do mundo. Por isso que eu tô falando para vocês. Esse tipo de mapa serve, eu acredito que seja mais como um desafio para construir coisas pequenas e também para fazer, para você treinar a criação de mundos. É claro que dá pra jogar nele, vai ser super leve se você colocar no teu The Sims 3 um mapa desse tamanho, então ele tem as suas vantagens e as suas funções, e principalmente é bom pra gente treinar. Enfim, vamos vamos voltar à rua. Então eu coloco aqui a rua, e eu posso colocar o cruzamento de rua, que é muito importante pra gente colocar outras ruas ligadas naquela que a gente quer, pra formar as quadras e tudo mais. Então eu coloquei um cruzamento de rua e eu quero ligar ele com a rua. E aí uma forma de eu fazer isso, daí eu venho aqui em cima, do lado esquerdo, mover objeto do mundo. Clico nele, seleciono a rua. Tá vendo que tem um quadradinho azul? Eu arrasto ele até próximo da rua. Pode estar um pouquinho torto, às vezes você não vai conseguir ligar bem certinho. Mas é só chegar perto que é como se tivesse um ímã. Ele vai grudar e vai aparecer a nossa faixa de pedestre, que é esses 2 risquinhos brancos. É a confirmação de que a rua se ligou. E aí eu posso ligar outra rua agora no nosso cruzamento aqui. Então eu vou colocar uma rua. Eu posso colocar inclusive uma rua direto perto aqui do nosso cruzamento e ela vai se ligar sozinha, tá vendo? E aí você pode colocar em mais desses 2 lados aqui do nosso cruzamento. Mas eu queria mostrar para vocês que a gente pode colocar em relevo e pode colocar ela em curva, tá vendo? Uma forma, se a rua não estiver conectada em nenhum lugar, inclusive, se você quiser soltar a ligação, né, com essa ferramenta aqui de mover o objeto do mundo, você vem nesse quadradinho azul aqui, clica em cima, segura e arrasta. Pronto, desconectou. Da mesma forma que conecta, desconecta. Então eu posso colocar ele aqui e aí eu quero que tenha um movimento diferente dessa rua. Então eu seguro aqui na pontinha e vou para um lado ou para o outro, de acordo com o que eu precisar. E aí eu posso vir nesse quadradinho azul aqui, ó, e girar a rua até certo limite. Empurrar para frente, para trás, para o lado.
ela tem uma certa limitação, mas geralmente essa limitação altera quando a gente altera um outro lado. Então, agora alterando um pouco lá, eu consigo girar ela ainda mais aqui. Vamos alterar um pouquinho mais aqui e eu vou conseguir girar um pouco mais aqui, tá vendo? E vai tornando a rua com um movimento. Eu acho isso muito legal e tem outra forma também de fazer. Por exemplo, se eu vou colocar a rua já na hora que eu estiver colocando ela, eu coloco aqui ó, o primeiro ponto e agora, ao invés de clicar e soltar para ela ficar já nessa posição, eu clico, seguro e aí eu jogo para um lado e para o outro. E ela já faz esse movimento, tá vendo? Então é uma outra dica para você que está começando para poder fazer essa movimentação. Caso você já tenha colocado e ela já está na posição, a gente vem aqui nesses quadradinhos azuisinhos claros e faz o movimento que a gente deseja. Feito o movimento ou até grudado aqui, você sempre lembra de conectar a tua rua. Então, vem até aqui e ela vai grudar. Pode perder o desenho da rua que você fez, mas aí você pode vir aqui e fazer alguma alteração, jogar um pouquinho para o lado, para o outro, até conseguir o resultado que você quer, tá? Então tá. A gente tem agora as ruas. Outra coisa que a gente pode fazer e a gente deve fazer são colocar calçadas. Então eu vou colocar a calçada aqui, vou colocar ela aqui pro lado. Então eu quero uma calçada que ligue, por exemplo, a estrada e ela venha para o outro lado aqui. Eu vou usar o mesmo sistema de clicar, segurar e ir virando na posição que eu quero. Quando você não quiser mais colocar calçada, rua ou qualquer outra coisa, você já clicou, já definiu aquele pontinho azul, então você aperta a tecla ESC. E aí você não perde aquilo que você já clicou e para de fazer aquilo que você uma continuação de uma calçada, por exemplo. Aí você vai colocar um cruzamento de calçada. Então eu vou colocar o cruzamento aqui, volto na ferramenta de mover o objeto do mundo e da mesma forma que a rua, você pode ir perto e ela vai se unir. Vai perder um pouco do movimento, mas aí você pode ir ajustando de acordo com o que você precisa. Tá. Agora, como a rua tem o cruzamento, a gente pode ligar outras calçadas aqui. Então, eu vou vir com colocar calçada e vou colocar outra calçada aqui e vou colocar outra calçada aqui. E pronto, a gente tem um cruzamento de calçada. Isso é muito interessante quando a gente vai unir calçadas em caminhos, então é bem interessante saber disso. Tá, mas aí eu quero a minha rua, tá vendo que ela está subindo aqui uma ladeira, né? Deixa eu colocar até uma calçada já aqui para exemplificar para vocês. Então eu tenho uma calçada aqui e ela tá subindo um morro. Tá, pronto. E é um morro daqueles, né? E aí a rua também, vamos deixar ela um pouquinho mais reta e vamos subir o morro com ela também. Então eu seguro aqui, seleciono aqui o quadradinho azul e arrasto para cima até onde eu quero. Deixo deixá-la um pouquinho mais reta e aí eu consigo subir um pouco mais com ela. Vamos deixar um pouquinho mais e subir um pouquinho mais com ela. Sempre que tiver uma limitação, às vezes você não consegue arrastar para um lado, para o outro, vai mexendo nos quadradinhos azuis claros, que aí às vezes você consegue mexer nessa limitação, tá? Então tá, a gente tem as ruas aqui e eu quero que fique suavizado isso. Mas eu não quero mexer lá na ferramenta de terreno. Eu queria que só a rua ficasse suavizada, que ela desse uma melhorada nessa inclinação. Então a gente vem nessa ferramenta aqui de inclinação de rua. E aí você pode simplesmente ir apertando, dando cliques em cima da rua e tá vendo que ela já vai criar aqui ó, uma suavidade? Quanto mais você clicar em cima, mais suave vai ficar. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui tem 3 quadradinhos, que ela vai pegar na largura em volta da tua rua, tá? Então, se você for ver aqui, ó, 2, 3 quadradinhos. Então, se a gente colocar 5 quadradinhos e clicar em cima, ela vai aumentar para 1, 2, 3, 4, 5.
e ela vai fazendo essa suavização até chegar no ponto que você deseja, tá? Você tem que ir trabalhando, tudo de acordo com o que você deseja no teu mundo. Não é uma coisa automática, é uma coisa artesanal. Eu considero como artesanal, fazer um mundo, criar um mundo. Então tem que ter paciência e ir brincando no começo, brinque bastante até você descobrir como as ferramentas funcionam. E depois vai ser muito legal quando você realmente for fazer um mundo de verdade, porque você já vai ter brincado bastante, já vai ter entendido como as ferramentas funcionam. Enfim, você pode ver que aqui a suavização ela foi até a parte 4 e aí deu a inclinação no quadradinho 5. Como eu falei, você ajusta para o tanto de quadradinhos que você quiser, inclusive zero, mas eu não recomendo. E aí tá vendo que tá uma inclinação bem forte e você não quer isso, você quer que fique suave, então você seleciona ao invés de nenhum, suavizar. Fazendo isso e clicando em cima, pode ver que aqui já vai começar a ficar mais suave. Se a gente fizesse desde o começo, vou mostrar para vocês aqui na rua, na calçada, desculpe. Você vai ver que já vai ficando tudo suave e não tem mais aquela inclinação, tá vendo, ó? Vai ficando suave, você vai clicando e vai suavizando, ó. E aí dá um resultado bem legal. Eu geralmente uso essa de suavizar, mas essa sem suavizar também tem funções legais para isso, por isso que tem as duas, tá? As outras funções, como limitar a inclinação da rua, a gente vai deixar para uma próxima aula. E tem a função de aplanar a rua, que eu não gosto muito não, mas ela é boa para quando a gente quer realmente um terreno bem plano, ter certeza que tá tudo plano. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou clicar aqui embaixo, que é a altura mais ou menos que eu considero que teria que ser aplanado, e clicou uma vez só. E pronto. Ela aplanou a rua toda nessa altura aqui, com um espaço de 5 e sem suavizar. Vamos fazer isso agora, vou deixar os 3 aqui, 3 quadradinhos, com suavizar e vou colocar aqui na nossa calçada. Pronto, ela aplanou a nossa calçada, suavizando as laterais e deixando nessa altura. Tá um pouquinho mais alto, porque quando a gente coloca para ir suavizando a rua, ela muitas vezes pode vir aqui para as laterais, tá? Então acaba acontecendo um pouco isso. Mas nada como um pouco de tempo para você mexer nisso. Tá, mas eu não queria alterar para essa altura aqui, eu queria alterar para essa altura. Então vamos desfazer. E agora eu vou tentar aplanar a rua toda nessa altura aqui. Então eu vou vir aqui, aplanar a rua e clico aqui. Vai ser essa altura que ela vai aplanar a rua inteira. Ah, mas não era essa aqui, eu queria mais alto. Então vamos lá. Eu vou pegar a altura mais alta dela aqui e vou clicar em cima. Pode ver que ela aplanou toda até chegar no nosso cruzamento, inclusive o cruzamento ficou deformado, mas você conseguiu. Tá tudo aplanado nessa altura. Então tudo depende do que você vai querer fazer no teu mundo, tá? Agora a gente vai fazer outra coisa muito legal e bem importante aqui no nosso mundo. Já colocamos ruas, já colocamos calçadas. Deixa eu até retirar essa calçada aqui. E eu vou aplanar um pouco o nosso terreno para essa próxima fase. Então, vou vir aqui em modelar, aplanar suave. Vou escolher aqui 20 para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. Vou aplanar toda essa região aqui para a gente conseguir colocar os terrenos e eles ficarem todos retinhos. Dá para colocar terreno na parte íngreme também, tá? Mas eu gosto de colocar eles mais planos, até porque depois a gente consegue compartilhar os lotes, no meu caso, né? Então tá. Feito isso, a gente pode vir aqui em lotes, que é essa segunda opção aqui. E aí você vem nessa casinha com mais, que é adicionar um novo lote. Você clica em cima dela, posiciona o teu mouse onde você quiser começar o lote. Então eu posso começar aqui na beira da calçada ou posso começar um pouco mais longe. Então eu vou começar um pouco mais longe para vocês verem que dá para fazer. Então vamos lá. E agora veio uma mensagem de adicione uma camada nova antes de adicionar um lote.
Ok. Para fazer essa camada, você vai vir aqui do lado esquerdo, tem camada mundial. E aí você clica com o botão direito em cima e adicionar camada. Você pode dar nome para essa camada, então eu vou colocar o nome de lotes. E o ideal seria que você colocasse todos os lotes do mundo dentro dessa camada e separar depois as árvores e outras decorações em outra camada. Mas geralmente, quando crio mundos, eu acabo colocando todos eles na mesma camada, tá? Mas seria ideal colocar separado todas as coisas separadas, tá? Porque ajuda o mundo ficar mais otimizado, a rodar melhor e tudo mais, mas ele roda de qualquer forma, tá? Então, vamos fazer separado aqui para vocês verem. Eu tenho a parte de a nova camada agora, então agora eu posso colocar um lote novo. Então eu vou vir aqui, clico em cima e já apareceu um risquinho. Então, eu vou começar de contar os quadradinhos, porque eu quero saber o tamanho do lote que eu tô colocando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de frente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a gente tem um lote de 15 por 20. Pronto. Agora, eu tenho que escolher que tipo de lote que eu quero, se eu quero residencial ou comunitário. Dentro do residencial, a gente tem algumas opções, mas eu vou deixar apenas como residencial. E dentro do comunitário, a gente também tem várias opções. De acordo com as expansões que você tem, vai ter as opções aqui para criar o teu lote comunitário. Para essa aula, a gente vai acabar deixando só comunitário aqui, tá? E outra coisa que também tem de interessante aqui é que você pode definir o valor adicional na propriedade. Então, se eu quero que a propriedade custe um pouco mais do que um lote tradicional custaria, por exemplo, para uma região nobre, eu posso tornar aqueles lotes daquela região ou um lote específico mais caro do que uma outra determinada região, para tentar, assim como se fosse uma separação de classes ou não vou entrar muito nessa questão e eu vou falar a verdade para vocês que eu sempre deixo zero aqui. Então, todos os terrenos têm o mesmo preço, o preço deles é de acordo com o tamanho e não com a localização. Então, mas você pode colocar um preço a mais e isso pode ser bem útil para determinado tipo de coisa. Aqui também a gente pode definir como casa bonita, o modificador. Então, seus sims vão se sentir melhores num lote que tem um número maior. Mesmo que ele não tenha nada no lote, ele vai se sentir melhor nesse lote do que num lote que tenha zero, por exemplo. Eu não sei se isso realmente funciona no jogo, porque como eu falei para vocês, eu sempre deixo zero nisso aqui. Mas se você quiser testar, depois me conta aqui se você já testou. Daí você dá um ok. Então, basicamente, você escolhe se é residencial ou comunitário e dá um ok. Pronto, a gente tem um lote residencial. Ah, mas eu não queria deixar ele nessa posição. Como é que eu faço agora? Tá, você vem aqui na ferramenta de mover objeto no mundo, que a gente já usou, e aí você clica em cima e arrasta para onde você quiser. Você pode colocar aqui, você pode colocar do outro lado, você pode colocar onde você quiser. Digamos que eu queira que ele gire, eu quero que ele fique inclinado, não quero que ele fique nessa posição retinha com a rua. Pode ser que ele está acompanhando o relevo do lugar e não acompanhando a rua. Então eu venho na ferramenta do lado, que é girar objeto no mundo. E aí pode ver que apareceu um círculo aqui. E aí clica no círculo e você gira para um lado ou gira para o outro. Então você chega na posição que você quer e pronto, teu lote está aqui. Você pode girar e pode colocar ele em vários lugares, mas às vezes ele não vai deixar que fique bonito, por exemplo, em cima de uma rua, entende? Então use o bom senso na hora que você for fazer isso aqui. E, enfim, eu muitas vezes gosto de deixar os lotes mais retos, então eu vou voltar aqui e deixar o lote retinho aqui, até para poupar espaço, porque nós vamos colocar mais um lote agora.
Então eu vou colocar ele aqui pertinho da rua, niveladinho, e vou criar um novo lote que vai ser o lote comunitário. Então eu vou vir aqui, agora não vou contar quantos quadradinhos tem, eu vou simplesmente fazer um lote maior aqui. E vou escolher comunitário e vou dar um ok. Pronto. Agora a gente tem um lote comunitário e um lote residencial. E aí a gente tem esses 2 lotes e a gente não consegue ver a diferença deles a olho nu, assim. Você até pode ver nas propriedades, às vezes, do navegador para saber o que que é cada um, mas quando a gente clica, ele fica verdinho e quando não está clicado em cima, selecionado, ele fica amarelo. A gente consegue ver bem a diferença quando a gente entra no jogo, então eles têm cores diferentes. Mas aqui eles vão ter cores iguais. E mais pra frente eu vou mostrar mais sobre os lotes para vocês, tá? E inclusive com essas outras funções aqui do lado. Por enquanto vai ser só isso, até pro nosso aulão não ficar tão aulão, tão grande. E agora a gente vai para outras coisas, como os objetos do jogo, árvores. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, é interessante você deixar uma camada só para os lotes, uma camada só para as árvores. Isso vai otimizar a tua gameplay, vai otimizar o teu jogo. Então, vamos lá. Clica em cima da camada mundial com o botão direito e coloca aqui em adicionar camada. Se você clicar em cima de camada, aqui camada 02, você pode mudar o nome. Então, vou colocar árvores. Árvores, pronto. E agora eu clico em cima de novo e com o botão direito eu coloco tornar camada ativa. Pronto. Agora tudo que eu for colocar no mundo vai entrar nessa camada aqui. Então eu venho aqui em árvores. Você pode vir em objetos do jogo e daí lá também vai ter árvores. Mas aqui direto em árvores você vai ter só as árvores e só os arbustos e flores e plantas. Então é bem mais fácil para você achar elas. Então eu venho aqui e escolho, por exemplo, o abeto. Ah, eu não gostei do abeto. Como é que eu faço então? Se você clicar, ele vai colocar no teu mundo. Então, para você não colocar ele, você aperta ESC. Apertando a tecla ESC do teu teclado, ele vai sumir. E caso você já tenha clicado e não queira essa árvore aqui, você pode vir aqui em desfazer. Mas se você já desfez várias coisas e o desfazer já não consegue mais desfazer tudo, você vem aqui em mover objeto do mundo, clica em cima dele e aperta delete. E aí vai deletar esse objeto que você colocou, porque as árvores também são consideradas objetos aqui, tá? Então tá. Então eu vou vir aqui, eu vou escolher uma outra. Então vou ter um bambu aqui. Ah, não gostei do bambu. De preferência, clica em ESC antes de clicar no mundo, tá? E aí você procura, tem uma bananeira aqui. Ah, também não gostei, eu vou dar ESC. E aí você vai olhando todas as árvores que tem aqui, os arbustos, que daí no caso vira como se fosse planta, tem árvore, depois tem planta. Eu não vou ficar falando e mostrando todos esses itens para vocês, porque não é o intuito aqui dessa aula, tá? Mas vamos lá, então eu vou pegar o abeto. Vou colocar o abeto aqui, depois eu vou colocar outro aqui, vou colocar outro aqui. Tá vendo que ele vai alterando os tamanhos, isso é para dar mais naturalidade. Mas eu queria um menor do que esse aqui ainda, então geralmente tem uma árvore, por exemplo, a árvore abeto, e na sequência tem árvore abeto pequeno. Aí eu escolho ela e vai vir os abetos menores, e aí dentro dos menores também tem uma variação deles, tá vendo? Tem esse aqui um pouquinho maior, esse menor, então vai ter toda essa variação. E a gente pode ver aqui na nossa camada de árvores que já tem vários objetos nessa camada. Ótimo, né? Sim, é ótimo. E agora a gente pode pôr objetos, pode pôr os efeitos. Os objetos, você clica em cima, vai em ambiente e aí vai ter todos aqueles objetos. Tem todo tipo de coisa aqui, gente. Realmente é bastante coisa e você leva um tempo só procurando objetos que você queira. Caso você queira alguma coisa em específico e você sabe o nome dessa coisa, por exemplo, aqui, vamos procurar pela cabana destruída.
Então, quando eu entro aqui na parte de objetos do jogo, eu vou aqui em filtrar. E aí eu filtro por cabana e já vai aparecer cabana destruída. Isso facilita na hora que a gente está procurando por um objeto. E aí você coloca, posiciona ela onde você quer e clica para definir onde você quer. Se você não quer ela nessa posição, funciona da mesma forma como a rua. Você clica, segura e gira para um lado ou para o outro para colocar na posição que você quer. Tá, escolheu a posição e aí vai automaticamente ter outra cabana aqui. Você aperta ESC da mesma forma como a gente fez nas árvores, nas ruas e tudo mais. Sempre que você não quer aquilo que está no teu mouse, você aperta ESC que ele sai. Tá, mas eu queria que a cabana tivesse numa posição um pouco diferente do que eu acabei colocando. Então você pode vir em selecionar objeto no mundo, que é aquilo que a gente já tinha visto. Pode colocar mover objeto no mundo. E aí, com essa ferramenta, você joga ela para um lado ou para o outro. Tá. E aí, a gente pode girar o objeto no mundo, como a gente fez também antes. Então, você pode girar para um lado ou para o outro. Isso depois de já ter colocado o objeto no mundo. Ah, mas eu queria que ela ficasse numa posição diferente, que ela tivesse inclinada e não na diagonal. Também dá para fazer. Então vamos lá. Eu primeiro preciso desativar esse modo prender a grade. Eu clico em cima e agora a gente não tem mais a grade. Com isso, vamos vir aqui em mover objeto no mundo. A gente tem esses três risquinhos: o verde, o azul e o vermelho. O azul, a gente move o objeto para trás e para frente, ou, nesse caso, para as laterais. O risquinho, essa linha vermelha, a gente consegue ir para frente e para trás. Pronto. E o risquinho verde, a gente sobe o objeto ou desce o objeto. Então, tá vendo que a gente consegue descer ele bastante e subir bastante. Então, você escolhe o que você quer. Por exemplo, eu quero que não tenha essa partezinha aqui, ó, desse entulho aqui aparecendo aqui. Então, eu vou baixar só um pouquinho até sumir aquele entulho. Pronto. Ah, mas eu queria que isso aqui tivesse inclinado. Então, a gente vem aqui na parte de girar o objeto no mundo. Pronto. Aqui a gente tem também os risquinhos, só que em forma de círculo. O azul, o vermelho e o verde. Da mesma maneira, o verde a gente consegue girar para um lado e para o outro, mas na mesma altura que a gente já estava. Esse aqui é um pouquinho mais chato de a gente conseguir acertar, mas com paciência você acerta. O risquinho azul, a gente consegue tombar a casa para um lado e para o outro, para frente e para trás. Pronto. E o risquinho vermelho, a gente tomba ela para um lado e para o outro, como se fosse para a lateral direita e para a lateral esquerda. Tá vendo? Inclusive, você pode deixar de ponta cabeça, mas não recomendo porque isso aqui é o tipo de decoração papelão. Não é uma decoração de verdade, né? Então aí você consegue fazer inclinações, pode fazer coisas bem legais com isso, tá? E aí você ativa o modo grade de novo para você ter o grid para facilitar as coisas aqui. Tá, acho que falta uma coisa bem interessante para a gente colocar. Ah, mais uma coisa para vocês. Essa decoração acabou vindo aqui para a parte das árvores, para nossa camada de árvores. Se você não quiser essa decoração na parte de árvores, você vai precisar vir aqui em camada mundial novamente, criar, adicionar uma camada, e aí você coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar outros, ou não, decorações, decorações, pronto. E aí eu consigo arrastar ela de uma camada para outra. Pronto. Agora a cabana saiu dessa camada de árvores e foi para a camada de decorações. E aí eu venho aqui em decorações e torno ela como uma camada ativa para as próximas decorações que eu for colocar nesse mundo. Outra decoração que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou colocar aqui com vocês,
na verdade, não é exatamente uma decoração. Então agora não vai aparecer as coisas porque tá em filtrar, eu tenho que clicar em X para sair aquele filtro. E aí volta a aparecer todos os objetos. Então aqui eu tenho efeitos. Os efeitos eu tenho vários efeitos. Você vai testando cada um deles. Mas aqui eu vou colocar um que comumente as pessoas gostam de colocar, que é a cachoeira. Então eu vou escolher a cachoeira. E aqui pode ver que só dá uma espuminha, uma leve fumacinha ali. Isso é porque a nossa cachoeira tá virada. Então eu vou mais ou menos aqui em cima, que é onde eu pretendo colocar ela, clico, seguro e giro, até ela ficar na posição que eu desejo. Pronto, agora ela ficou na posição que eu queria. Mas ela tá caindo no nada. Então eu volto aqui em terreno e agora a gente volta a fazer coisas que a gente já aprendeu. Então eu vim aqui em modelar, vou vir em aplanar suave, vou reduzir o tamanho do nosso pincel para 5 e vou suavizar até chegar mais ou menos na nossa cachoeira e deixar um pouquinho melhor esse terreno. Como eu falei, é um trabalho manual e você vai trabalhando aos poucos no mundo e definindo cada coisa. Mas aqui eu quero que tenha um lago e para chegar na água eu vou precisar afundar. Então eu venho aqui em vale suave e vou apertando até chegar na água. Como o nosso terreno ele tá um pouco alto, acaba que demora um pouquinho mais para a gente conseguir chegar na água e o vale tem que ficar um pouquinho maior, mas a gente consegue fazer isso. E aí você pode vir aqui em suavizar e deixar um pouquinho, aparecendo um pouquinho menos fundo o nosso laguinho. Ah, mas eu queria que a nossa cachoeira ficasse parecendo mais alta. Então você vem aqui nessa ferramenta de mover objeto do mundo, seleciona ele e levanta ele aqui. Se por aqui com a grade ativa, ele não vai levantar, como a gente tinha visto. Então eu tenho que desativar o modo prender a grade e daí eu venho no verdinho e subo a nossa cachoeira para a altura que eu quiser. Aqui a nossa cachoeira tá saindo do nada. Então eu preciso que ela chegue numa altura onde tem alguma terra, alguma coisa, né? E daí aqui ela chega nessa altura. Claro que a nossa cachoeira tá muito fictícia aqui, porque a gente não tem um rio, alguma coisa assim. Então, o ideal seria, por exemplo, colocar a correnteza de um rio ou fazer alguma outra coisa que faça parecer que tenha um rio aqui em cima ou um lago. Em ilhas, que a gente não tem muito espaço para fazer um rio fictício aqui em cima, eu gosto de criar um terreno e colocar um lago de terreno aqui em cima, e aí a água cai desse terreno para dentro da nossa lagoa aqui. Mas isso também vai ficar para uma próxima aula, um próximo tutorial, caso vocês queiram, tá? Então comentem muito se vocês querem uma próxima aula ou não, para eu continuar ensinando as coisas aqui para vocês. Tá, mas agora eu quero salvar o nosso mundo. Como é que eu faço isso? Eu já fiz um vídeo tutorial explicando que existe uma técnica para você salvar e poder depois editar ele no jogo. Então eu vou deixar esse vídeo e o vídeo tutorial das ruas no final desse vídeo. Então assista até o final para poder ver o outro vídeo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então você vem aqui em arquivo e vem em salvar como. Quando você for em salvar como, você vai escolher o local para salvar. O que eu recomendo vocês é que não salvem aqui onde ele aparece, que é na pasta User Tool Data e Roads. Então eu não recomendo que vocês salvem aqui. Eu recomendo que você vá lá na tua área de trabalho, nos teus documentos, crie uma pasta lá. Por exemplo, aqui eu tenho na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta só de The Sims e daí eu tenho uma pasta só de The Sims 3, de mundos, e daí eu escolho o mundo que eu quero salvar. Então eu vou escolher aqui, vou fazer uma nova pasta para mundo tutorial. Pronto. Vou entrar na pasta mundo tutorial e vou escrever aqui o nome. Mundo tutorial. Agora é só clicar em salvar e ele vai salvar. Pronto. Nosso mundo está salvo. Posso fechar ele?
Pode. Então você vem em arquivo, sair. Se você for em sair, vai sair do criar um mundo. Mas a gente não quer isso, então eu vou só fechar mundo atual. Pronto, fechei o mundo atual. Ah, mas eu queria abrir ele de novo. Então você vem em arquivo, você pode arquivos recentes e escolher ele, mas aqui nesse caso ainda não está aparecendo. Então você vem aqui em mundo, abrir mundo. E daí você tá vendo que já abriu aquela pasta de novo, mas não foi aqui que a gente salvou, tá? Foi numa outra pasta. Então eu vim aqui em área de trabalho, que foi onde eu salvei, escolho a pasta certinho, The Sims 3, mundos, mundo tutorial. E clico nesse mundo tutorial e em abrir. E vai estar aqui o nosso mundo doido, mas que está ensinando a vocês como criar um mundo simples e fácil. Vocês já viram que não é um bicho de 7 cabeças. O principal quando você vai criar um mundo é ter paciência e persistência. Porque sim, demora para criar um mundo e quanto mais detalhes você coloca nele, mais demorado vai ser. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula tutorial. Se gostou, por favor, deixa um like aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino de notificações para receber as novidades quando tiver. E se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Um grande abraço e até o próximo vídeo.